O que eu vou fazer hoje aqui com vocês é uma análise do filme Marighella a partir da crítica que o João Pereira de Coutinho colocou na Folha de São Paulo. Vamos lembrar uma coisa importante. O João Pereira de Coutinho, quem é este colunista? Ele é um colunista aí que se coloca como conservador. Ele escreveu um livro com Pondé, se eu não me engano é o Porquê Virei à Direita. E é importante ressaltar esse posicionamento para a gente verificar os argumentos que são utilizados dentro do texto e o contexto pelo qual ele está analisando. Tá? E aí, em segunda, a gente faz a crítica. Veja só, o artigo ele tem um seguinte título que é importantíssimo colocar. Diz assim: Marighella sofre com sua ambição maniqueísta de que quer canonizar personagem. Veja, existe uma certa tara dentro da direita no sentido de querer trabalhar de uma maneira maniqueísta. Quando eu falo maniqueísta é o quê? Acreditar que uma pessoa é boa e a outra é má e sempre será assim. O que isso quer dizer em relação ao filme? Por exemplo, quando você fala da ditadura militar, sempre haverá aqueles argumentos de que o que houve ali, naquele momento, em 1964, foi um contragolpe para conter a Revolução Comunista. Vamos lembrar que o contexto pelo qual ocorreu o golpe foi justamente porque João Goulart estava avançando democraticamente nas reformas de base. Reforma agrária, a reforma da educação da qual Paulo Freire participou ativamente lá em Angicos. Anísio Teixeira, em 1962, já havia escrito um texto belíssimo chamado Mestres do Amanhã, do qual ele fala da necessidade da disciplina do pensamento do brasileiro para poder alcançar um certo grau de civilidade, distribuição de renda, ou seja, havia dentro do campo democrático uma certa euforia de que o país ele melhoraria e deixaria aquele grau extremo de miserabilidade e desigualdade. Porém, a gente sabe que houve ali um certo golpe de Estado no sentido de preservar a situação como tal e não por conta de uma invasão comunista tal como eles queriam colocar. O João Pereira Coutinho ele vai mais ou menos nessa toada. Quando ele faz a exposição, ele tem uma tese principal que ele vai fazer na exposição do texto, etc. e tal. E a tese principal é justamente essa aqui que eu vou ler. E a partir disso, eu vou tecer algumas considerações em relação a essa tese. Veja só, ele coloca assim: infelizmente, a clareza de Wagner Moura sobre a ditadura não é extensível à ambiguidade moral que viviam seus resistentes. Para começar, o filme nada diz sobre os objetivos de Marighella para além do derrube dos militares. É pouco, sobretudo, quando essa revolução procurava instaurar um regime comunista que era também inimigo das liberdades. Vamos parar de fazer análise justamente desse texto aqui, porque o resto é só perfumaria, é só floreamento do que ele vai dizer. Nós fizemos uma live aqui com o professor Ladislau Dalbor. Ladislau Dalbor, ele participou ativamente da luta armada, inclusive na época, lá nos anos 70, a sua namorada ela foi assassinada pelo regime militar. E o Ladislau Dalbor, ele sempre colocou isso. Existem vídeos da Comissão da Verdade da qual ele falou isso. O João Pereira Coutinho poderia muito bem ter conversado com o Ladislau Dalbor ou ter ido na PUC São Paulo, se é que ele mora aqui no Brasil, porque vamos lembrar, ele é português. Então isso é uma condição fundamental. Um estrangeiro falando da condição brasileira que muitas vezes não está instaurado aqui no país. Isso é muito importante. Então, Ladislau Dalbor deixou claro que na época da luta armada não havia essa questão de instauração de uma ditadura do proletariado.
Aliás, seria até necessário um outro vídeo para explicar o conceito de ditadura do proletariado pensado por Marx e depois como é pensado por Lenin. O que eles querem fazer aqui é o seguinte, é dizer que no Brasil existia um avanço do comunismo, assim como em toda a América do Sul, que serviu de justificativa para os militares fazerem um golpe de Estado em vários dos seus países. Vamos lembrar, por exemplo, que nos anos 70, quando houve o golpe e em seguida o assassinato de Salvador Allende, os think tanks estavam rondando aqui, já visitando os mentores intelectuais, o neoliberalismo, estavam visitando aqui as pessoas, mesmo sabendo de quem se tratava. Se eu não me engano, acho que era o Luiz von Mises, que visitou aqui Augusto Pinochet, deu entrevistas, fez acordos com universidades lá no Chile para instaurar o neoliberalismo. O que eu quero dizer com isso? Porque é uma política econômica que não foi democrática em sua instauração na América do Sul. E isso não é contado. Outra questão, o regime que estava aqui e que o Marighella no filme deixa muito bem claro, assim como outros guerrilheiros, o Ladislau Dalbor fala muito bem disso, não havia uma certa clareza entre eles, militantes, até porque eles eram novos. Vamos lembrar, por exemplo, de Dilma Rousseff, que tinha cerca de 20 anos. Eles não tinham uma clareza de que seria uma instauração de um regime comunista e como que seria isso e quais serão as etapas. Isso quem pensou na União, na Rússia foi Lenin. E agora com Stalin, após a morte de Lenin, é outra história da qual eles não detalham, eles contam. Então, o agir maniqueísta deles, dessa retórica, é justamente isso, de colocar de um lado os bonzinhos e de um lado aqueles que são maus. E normalmente os maus somos nós aqui vermelhos da esquerda e os bonzinhos são eles que se colocam à direita e que se colocam como conservadores. Isso é um argumento maniqueísta de dizer que eles queriam instaurar uma ditadura do proletariado e suprimir as liberdades individuais. Não, não é isso, porque o filme deixa claro que, inclusive Marighella fala isso, e existem relatos históricos, etc, e tal, do qual João Pereira Coutinho poderia ter lido e que mostra que não leu. Eles queriam o quê? A volta do regime anterior, a democracia. Mesmo que houvesse ali uma democracia restrita, eles queriam a volta da democracia do qual estava ali com Jango aquela discussão de todas das reformas, de um debate sobre um projeto nacional de Brasil. E quando houve a ditadura militar, a instauração dela, houve inclusivamente o rompimento desse pensamento político social brasileiro. Ou seja, que tipo de país queremos? O que vamos fazer? Como vamos organizar o país? Vamos lembrar que quando houve a instauração da ditadura militar, o ISEB, o Instituto de Estudos Sociais Brasileiros, do qual fazia parte o grande Álvaro Vieira Pinto Guerreiro Ramos, ele foi minado. O que quer dizer isso? Toda a inteligência relacionada à cultura e o desenvolvimento do pensamento social brasileiro que pensava o Brasil, ele foi minado por conta dessa ruptura institucional que houve e desse golpe de Estado. Então, portanto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa ideia, esse argumento de dizer que há uma dualidade moral e que o sujeito estava ali meio que sem saber o que fazer em relação à instauração de uma ditadura no lugar de outra, isso não é verdade, isso não faz sentido. Existem vários textos, vários teóricos que vão analisar isso de maneira clara, até porque não existia acordos em relação à União Soviética, no caso a Rússia, com o Brasil. E nem com Cuba, por exemplo. Quando houve a Revolução em 59, a Revolução Cubana, eles não tinham clareza exatamente de como que seria o regime cubano. Isso só se deu por conta quando houve a tomada pelo povo do poder, e aí a partir disso eles começaram a pensar em estratégias de como seria a ilha caribenha. Então veja só, o exercício maniqueísta, que muito bem é colocado aqui por eles, quando eu falo muito bem, é no sentido deles tentarem convencer o outro que sempre existe um lado errado da história.
O exercício maniqueísta do qual é colocado é justamente esse. E aí se perde a análise histórica, todo o contexto, os atores sociais, como eles estão envolvidos e como que eles estão inseridos dentro daquela lógica ali. Então, não faz sentido essa crítica ao filme do Marighella de dizer que existe uma dualidade moral. Não. O que eles queriam era única e exclusivamente a volta do regime democrático e o rompimento da ditadura militar. Um outro trecho aqui, ó, para vocês verem como que é esse argumento maniqueísta e que foge da realidade social e do contexto do qual está inserido o filme. Diz assim, ó: se Marighella não combateu contra uma democracia pluralista, convém lembrar que também não combateu por ela, uma evidência que é ofuscada pelo tom de paz e amor. Aliás, esse tom é tão delicado, doce, que até esquecemos que a violência não se fazia apenas contra os carrascos do regime, mas também contra traidores da causa, na boa tradição de Guevara. Então veja só, essa é a mesma estratégia, se vocês pegarem, do canal Brasil Paralelo. Eles tentam traçar aquela questão de bonzinhos e os mauzinhos da história. E a partir dessa análise social, eles vão estabelecer parâmetros sempre para o lado deles, que eles serão os vencedores da história. Se vocês ainda têm certas dúvidas em relação ao que está sendo dito aqui e essa deturpação intelectual que está sendo dita em relação ao filme, pega os depoimentos do professor Ladislau Dalbor, como eu já disse, ele fez lives aqui sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. Como que era a atuação deles na época, de que não existia uma clareza em relação como que seria a instalação de um regime comunista. Aliás, ele disse que eles nem chegavam a conversar sobre isso, porque o que era importante no momento era a derrubada da ditadura militar. Não havia, o que eu quero dizer, e significa dizer que não havia uma clareza em relação ao que, por exemplo, João Pereira Coutinho diz que eles queriam colocar, suprimir um regime democrático para a instauração de um outro regime autoritário, ou seja, trocar um regime autoritário por outro. Então, como que é dito, por exemplo, que o Marighella tem cenas do filme que ele fala: viva a democracia, viva o povo brasileiro. Então vejam só como que é totalmente falacioso essa questão de dizer que os comunistas queriam a derrubada das liberdades individuais. Não faz sentido. Nós temos uma grande tradição de intelectuais que são verdadeiramente democráticos. Claro, eles têm a firmeza em relação aos seus posicionamentos políticos. Leandro Conder é um deles. Aliás, Carlos Nelson Contigo fez um texto em homenagem ao Leandro Conder que ele diz: Leandro Conder é um filósofo democrático. O que eles colocam aqui, que vocês têm que entender em mente, por trás disso é que num regime comunista, eles dizem que não há uma democracia. Por quê? Eles pensam isso? Porque eles têm na cabeça aquele regime desgraçado do Joseph Stalin, que suprimiu todas as liberdades individuais, instaurou uma ditadura assim e matou muitas pessoas. Se vocês tiverem dúvidas em relação a como é que foi o regime stalinista, pesquisem a vida do filósofo russo Mikhail Mikhailovich Bakhtin. E aí vocês verão como é que foi. Então, eles pegam um fato que ocorreu e transformam isso num padrão e levam isso adiante para milhões de pessoas. Isso é uma desonestidade intelectual, ou aquilo que o Jean-Paul Sartre fala no Ser ou Nada, é uma má fé. Ou seja, eu ajo de maneira intencional para causar um impacto. E esse impacto muitas vezes é positivo para o lado deles e negativo para o nosso lado.
Pare e pense sobre isso. Leia esse texto que vocês vão ver esses argumentos maniqueístas que eles colocam, cujo objetivo é... Todo o objetivo deles, do Pondé, Demétrio Magnoli, desse cara e de outros, é o que? Dizer que esse regime era o regime deles à direita era correto e esse à esquerda era o errado e que, portanto, deveria ser destruído. É isso. Até mais.